Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos retomar os nossos trabalhos com a audição do Sindicato dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos, que nos estarão presentes o Sr. Engenheiro João Miguel Carvalho e Pedro Soares, pelo que vou propor a suspensão dos trabalhos durante 2 minutos, para os recebermos e a seguir iniciarmos os nossos trabalhos. Hoje, nesta audição, iniciamos pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Estão suspensos os trabalhos. Boa tarde mais uma vez, retomando os nossos trabalhos agora com a presença dos representantes do Sindicato dos Engenheiros Técnicos e Arquitetos, Srs. Engenheiros João Miguel Carvalho e Pedro Soares, a quem agradecemos a presença nesta comissão de inquérito. Nós, antes de iniciarmos a nossa ronda pelos grupos parlamentares, convidamos, e sei que têm, para fazer uma intervenção inicial antes de passarmos à ronda das perguntas. Façam favor, mais uma vez, bem-vindos e obrigado pela vossa presença. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaríamos de cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, todas as senhoras e senhores deputados que a constituem, restantes elementos deste órgão institucional e a comunicação social aqui presentes. Gostaríamos, antes de mais, manifestar o nosso respeito por todos os grupos parlamentares, bem como pelo trabalho que está a ser desenvolvido por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. O Sindicato Nacional dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos representa a grande maioria dos engenheiros que trabalham na TAP SA, nas suas unidades de negócio, manutenção e engenharia, transporte aéreo e TAP Serviços, sendo que é na manutenção e engenharia que concentra o seu maior número de engenheiros. A representação sindical, através do SNET, surge por força da alta especialidade e especificidade desta classe profissional e também pela enorme preocupação que temos com a sustentabilidade da empresa e do negócio. Estamos aqui presentes na qualidade de representantes deste sindicato,
mas cumpre-nos informar que somos igualmente engenheiros trabalhadores da TAP. O meu nome é João Carvalho, sou engenheiro mecânico de profissão e estou acompanhado pelo Pedro Soares, que é engenheiro aeroespacial. Assumimos a responsabilidade de representar esta classe junto da empresa e de qualquer outra entidade sempre que nos seja requerido. É esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Procuraremos, na medida dos conhecimentos e esfera de intervenção, contribuir para o cabal esclarecimento dos fatos, ainda que a nossa representação seja de índole mais técnica e menos genérica. Muito obrigado. Obrigado, agradeço a intervenção inicial. Passamos agora à ronda das perguntas. Esta primeira ronda é pergunta-resposta, com a duração de 3 minutos para cada grupo parlamentar. Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também, só dar nota, como já lhe disse, Sr. Presidente, tenho que ir depois para a Comissão de Assuntos Europeus. Primeira questão, relativamente ao plano de reestruturação e às reuniões que tiveram na época. Não sei quantas reuniões tiveram, mas pelo menos uma vi algumas declarações do sindicato até a referir que até tinham dito à BCG na altura que não havia engenheiros a menos, etc. Por isso, pelo menos uma reunião devem ter tido, e eu gostaria de saber, nessas reuniões, o que é que foi falado, porque eu tenho feito esta pergunta a todos os sindicatos, também daquilo que já se foi sabendo das negociações com Bruxelas do plano de reestruturação. Uma das coisas que estava lá era que não era preciso um nível de cortes tão elevado por um lado, nem tanto dinheiro dos contribuintes por outro, e que a TAP deveria fazer um esforço em dois sentidos. De um lado, ter uma partilha de perdas maiores com os credores, coisa que sabemos que não aconteceu, e outra também de fazer um esforço grande para arranjar novo capital, novo investimento privado, que do que sabemos também não entrou nenhum, mas para além de não entrar nenhum, convinha era saber se esse esforço foi feito ou se preferiu esta dupla solução mais facilitada, de usar mais dinheiro dos contribuintes e ao mesmo tempo também aplicar mais cortes. E por isso gostaria de saber o que é que aconteceu nessas reuniões e também o que é que vos foi dito na altura em resposta às vossas reivindicações, até porque em alguns casos se calhar faria sentido diminuir, noutros casos, por exemplo, dos engenheiros, eu não tenho tanta noção, mas a vossa argumentação da altura foi que era um cenário diferente e por isso não faria sentido, e eu gostaria de saber o que é que vos foi respondido. Muito obrigado. Obrigado. Para responder. Efetivamente foram tidas várias reuniões muito difíceis com a tutela e com a administração da TAP. Na altura, efetivamente, foi dado a entender a todos os sindicatos, e a nós não foi diferente, que o plano de reestruturação implicava a redução de custos. O plano de reestruturação que nós conhecemos é aquele que está publicado no site da Comissão Europeia. É uma versão cheia de rasuras e não conhecemos efetivamente as rubricas e os valores que estão definidos. O que sabemos é que o único caminho para a TAP ser resgatada e possibilitar a injeção de capital e ter o plano aprovado pela Comissão Europeia teria que obrigatoriamente que haver uma redução de custos com salários. Acreditámos também nessa altura que, havendo um compromisso e que foi celebrado posteriormente através dos acordos temporários de emergência, é que, aceitando esses cortes salariais e as não progressões nas carreiras, que efetivamente se poupariam o maior número de postos de trabalho e que se evitariam também despedimentos. E assim foi. No caso dos engenheiros, em particular, o número de engenheiros na TAP foi sempre muito adequado às funções e necessidades que a empresa tem para assegurar a renovabilidade e o negócio. E, portanto, o que acabou por resultar, findo a celebração desses acordos temporários de emergência, com a redução salarial, é que acabou por resultar, e fruto depois
das rescisões de mútuo acordo celebradas e a aceitação de part-time de alguns engenheiros, resultou que nenhum engenheiro foi incluído no processo de despedimento coletivo, apenas tendo saído da empresa, então, essas rescisões de mútuo acordo e os contratos de engenheiros que estavam a termo. Portanto, houve alguma redução de quadros, não muita, nessa altura, e ficaram os suficientes para assegurar a operação da TAP. Para perguntar? Posso? Faz favor. Portugal também foi, como se sabe, o único país que ficou ao abrigo do mecanismo de resgate e reestruturação, e naquela época, no fim de 2020, houve vários sindicatos a dizer que Portugal poderia ter ficado ao abrigo do mecanismo de ajudas de Covid e que, em boa parte, isso poderia ter sido também alguma falta de diplomacia do Governo. E a primeira pergunta era se concordavam com essa afirmação ou não. Houve até sugestões de alguns sindicatos que a TAP poderia, por exemplo, pedir um empréstimo com aval do Estado que incluísse os 1,2 mil milhões que teria de devolver, para desta forma se libertar do mecanismo de resgate e reestruturação e depois tentar mudar para o de ajudas de Covid. Eu gostaria de saber se foi falado com vocês algum desses cenários que permitisse que Portugal, e que neste caso a TAP, pudesse mudar para um mecanismo que, como nós sabemos, é muito mais flexível. O que foi transmitido aos sindicatos nessa altura pela tutela é que o plano de resgate e reestruturação era o único que poderia ser aplicado e não a ajuda por Covid. E, portanto, não haveria alternativa e que teria que ser mesmo este. Perguntar? Muito obrigado. Última questão tem a ver com o atual processo de privatização. Até agora, atual processo, o Governo diz que não há nenhum processo, mas entretanto afinal já passa mais ou menos a haver. E até agora todos os sindicatos têm dito que não têm qualquer informação sobre o tema. Gostaria também de lhe fazer essa pergunta, se o sindicato tem alguma informação ou não sobre o processo de privatização e já agora quais é que são as principais preocupações em relação a esse processo que se irá desenrolar. Relembro-me que na última privatização, pelo menos, os sindicatos puderam ter alguma palavra no caderno de encargos, por isso agora também se espera que no mínimo seja igual, mas já agora ouvir as vossas recomendações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder? Até o momento não fomos contactados nem pela administração da TAP, nem pelo Ministro, nesse sentido, em procurar saber quais são as nossas preocupações e ouvir-nos relativamente à privatização. Sabemos que a privatização deverá avançar, pelo que seguimos nos meios de comunicação social. É uma intenção do Governo avançar para essa privatização. Enfim, espero que em algum momento haja tempo para nos escutar. O que é certo é que, a haver privatização, há aspectos que devem ser salvaguardados no que diz respeito aos interesses dos trabalhadores e ao interesse do país. Muito obrigado. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar os seus engenheiros representantes do sindicato. Eu queria começar por fazer uma observação que tem a ver com estas questões dos salários, para notar que no mundo dos gestores não pode haver limites à remuneração e nem se aplica ao Estatuto do Gestor Público, mas no mundo dos trabalhadores tem que haver cortes nos salários e tem de haver cortes na contratação coletiva, porque não é só o salário base. Na contratação coletiva está lá muito dinheiro, para um lado ou para o outro. Mas quando o Sr. Presidente mencionou que nenhum engenheiro foi integrado no despedimento coletivo, apenas houve rescisões de mútuo acordo e a não renovação dos que tinham contrato a termo, se tem convosco, digamos, o número de pessoas que isto significou, rescisões de mútuo acordo e não renovações de contratos a termo. A responder? Em determinado momento, fomos informados que
deveria haver uma redução do número de engenheiros de 12 engenheiros. 12. Que era esse o objetivo. E pelas rescisões de mútuo acordo que existiram, part-times e não renovação, estamos convencidos que esse número estará correto. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A ideia que nós temos é que a operação da TAP, não é uma ideia, é um facto, a operação da TAP teve aquilo que nós temos dito, foi insuflada, inchou, é uma palavra que usamos muitas vezes, aquilo foi um crescimento não sustentado. E um crescimento não sustentado justamente porque o número de trabalhadores e a estrutura toda da operacional não acompanhou esse crescimento. A questão é, há ou não uma insuficiência de quadros, já não falamos no conjunto global dos trabalhadores, mas há ou não uma insuficiência de quadros relativamente à operação da companhia e há ou não impacto e consequências disso na operação, por exemplo, mandar fazer trabalho fora noutras unidades de manutenção, em vez de fazer até prestação de serviço para outros, como era a regra na TAP. Responder? Efetivamente, assistimos a um rápido crescimento da companhia nos últimos anos que antecederam a pandemia. Talvez não o número de quadros e de trabalhadores não cresceu da mesma forma. Efetivamente foram vividas muitas dificuldades a nível operacional. No que diz respeito, talvez, àquilo que se estava a referir relativamente a aspectos de manutenção, efetivamente, e em resultado também do fecho da operação da manutenção Engenharia Brasil, a TAP, neste momento, vê-se obrigada a subcontratar os serviços de manutenção de avião. Até 2025 estão previstas realizar 50 inspeções fora da base. Para perguntar. Só para esclarecer toda a gente, inspeções, pode só explicar o que significa inspeções? É o cheque C, não é? Mas o que é que será? Se me permite. Sim, quando eu falo da inspeção do avião, sim, são inspeções pesadas. Não, são, enfim, de acordo com a vida do avião, as inspeções vão sendo cada vez mais detalhadas e que obriga a uma inspeção mais aprofundada e, portanto, estamos a falar no início da primeira inspeção pesada, ocorrerá ao fim de 2, 3 anos e durará cerca de 2, 3 semanas. Um avião mais antigo poderá levar 2, 3 meses. E com o consequente também custo de mão de obra e de materiais associado. Para perguntar. Estamos a falar de custos muito avultados que deixam de ser feitos dentro de casa e passam a ser encomendados ao exterior. Sim, efetivamente, um avião recente poderá significar menos custos, menor manutenção e uma primeira inspeção estrutural, por exemplo, no A330 Neo, poderá custar na ordem dos 200 a 300 mil euros. Num avião mais antigo, poderá chegar a 1 milhão ou até mais, em custo de material e mão de obra. Por cada inspeção para cada avião. Exatamente. Muito obrigado. Relacionado com estas questões da manutenção, falou no caso da manutenção Brasil e do efeito indireto que teve esse encerramento em termos operacionais. O que é certo é que também houve investimento que deixou de ser feito na unidade de Lisboa, porque era preciso mandar para lá investimento e trabalho, e houve alertas feitos ao longo dos anos a partir da própria equipa técnica, não é? Da companhia, e eu gostava que nos pudesse
digamos, pudesse partilhar connosco o acompanhamento que foi feito a esse processo, o conhecimento que o sindicato teve até pelos seus próprios associados e qual foi a resposta que tinham nos alertas que foram fazendo. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, uma questão que tem que ver ainda com o primeiro tema que falámos, que é a saída dos engenheiros da TAP para outras companhias e até para outros países, porque tinha a ver mesmo com o tema dos salários e do diferencial entre o que se pratica por cá, com estas limitações, e o que está a ser praticado noutros países. Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder? Bom, efetivamente, este sindicato contabilizou a saída de 65 profissionais desde o ano 2020. São profissionais com conhecimentos muito aprofundados neste setor e valiosíssimos, e porque já foi feito um investimento grande por parte da TAP em formação e que os perde. Efetivamente, o mercado do setor da aviação recuperou muito mais rápido que qualquer previsão mais otimista. O mercado nacional também atrai muitos engenheiros. Recorde-se que um dos maiores fabricantes, se não o maior fabricante de aeronaves, abriu uma sucursal aqui em Lisboa e, portanto, está a atrair muitos profissionais engenheiros da TAP, com salários mais elevados. Mas, quando comparamos com a indústria lá fora, então aí os valores são muitíssimo superiores, na casa de 2, 3 vezes mais o salário que se oferece na TAP. Portanto, de facto, há um assédio muito grande. Muitos colegas recebem propostas diretamente através das plataformas das redes sociais profissionais e, portanto, tem sido muito difícil, de facto, reter esses talentos nos quais a TAP já fez um grande investimento. Relativamente à manutenção Brasil, enfim, de facto, isto remonta já ao ano 2005, quando se deu o negócio da compra da manutenção e engenharia da Varig, que era suposto ser a aquisição da Varig, mas resultou apenas pela aquisição do negócio da manutenção e engenharia. Desde então, enfim, tem sido sempre uma operação deficitária durante os largos anos. Várias administrações da TAP foram sempre afirmando e demonstrando que com mais ou menos engenharia financeira as contas estavam próximas do break-even, mas nunca aconteceu. Enfim, o que é certo é que a TAP também, a sua frota cresceu muito e, portanto, Lisboa já não era suficiente para acomodar todas as necessidades de manutenção e por essa razão enviava aviões para o Brasil para lá serem feitas essas inspeções. Em determinados momentos libertava Lisboa e possibilitava o trabalho para outras empresas terceiras, como operadores grandes europeus, Lufthansa, Air France. Fizemos manutenção de aviões para eles. O negócio em si de manutenção de aviões talvez não seja o melhor, são margens relativamente pequenas e as inspeções são predominantemente de mão de obra intensiva, portanto a margem não é tão boa, mas ainda assim obviamente que era uma operação lucrativa para a TAP. Enfim, com o fecho da EMEA Brasil, não sei se o senhor está a par, mas com o fecho da manutenção Engenharia Brasil e a dívida assumida pela TAP, a United Airlines americana vai aproveitar aquele polo de manutenção no Galeão e vai fazer ali manutenção de aviões. Muito obrigado. Uso agora da palavra do Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Rita Borges Madeira. Não. Sra. Deputada Cristina Sousa, faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores engenheiros João Carvalho e Pedro Soares, agradecer a vossa presença nesta comissão de inquérito e gostaria de começar este conjunto de questões por um primeiro tema que tem a ver com as relações institucionais entre o Conselho de Administração e o sindicato.
Quando esteve nesta comissão de inquérito, o senhor ex-presidente do Conselho de Administração, Dr. Manuel Beja, teria dito que era de grande importância para ele manter aqui um canal de comunicação e uma relação institucional de forma a que a relação da empresa fosse efetivamente uma relação positiva. Nesse sentido, a primeira questão que eu começaria por colocar é que, sendo esta efetivamente uma preocupação do Sr. Dr. Manuel Beja, a boa relação entre a administração e os trabalhadores, pergunto quais os canais institucionais de diálogo que têm existido ou que existia com o vosso sindicato em particular. Responder. Eu não me recordo com precisão quanto tempo esteve o Dr. Manuel Beja em exercício de funções enquanto Presidente do Conselho de Administração. Sei que não foi suficiente para nos reunirmos uma única vez. Para perguntar. Qual é a explicação que tem para a não existência deste diálogo que deveria existir entre o Presidente do Conselho de Administração e em que medida considera que isto prejudica ou prejudicou o desenvolvimento da companhia? Responder. Tenho dificuldade em responder essa pergunta. Não consigo, não tenho interpretação, não consigo avançar nenhuma explicação para a forma como não existiu essa comunicação com o Presidente do Conselho de Administração. Não encontro explicação. Para perguntar. Muito obrigada. Nesse sentido, qual era o vosso interlocutor institucional neste período? Se a administração, de uma forma geral, esteve presente e quem em concreto? Responder. As relações laborais e institucionais entre este sindicato e a TAP foram predominantemente com a Direção de Recursos Humanos, ou a Direção de Pessoas e Cultura, como é agora conhecida, e também com a Comissão Executiva, que acontecia com alguma regularidade. Para perguntar. Como é que avalia a qualidade dessa informação que era prestada por esses interlocutores? Responder. Normalmente, este sindicato procurava explanar as dificuldades que eram sentidas pelos engenheiros e pelo setor, mas a Comissão Executiva sempre se mostrou inflexível relativamente à narrativa de seguir o plano de reestruturação e, portanto, mostrou-se inflexível para atender ou mudar alguma coisa. Para perguntar. Sr. Engenheiro, muito obrigado. Mudaria agora de tema e passaria agora para o plano de reestruturação. Ele foi desenhado e aprovado para salvar a TAP. Concorda com esta afirmação? Responder. Concordo, na medida em que, se não tivesse havido o plano de reestruturação e resgate, a TAP entraria em insolvência e fechava, com todas as consequências que se podem vislumbrar, como a perda dos cerca de 7 mil trabalhadores, a perda do emprego de 7 mil trabalhadores, o impacto fortíssimo na economia nacional, do setor de turismo e todas as perdas financeiras que o Governo, o Estado português, teria que assumir em função das obrigações, dos empréstimos obrigacionistas e todos os contratos que tinham sido celebrados nos últimos anos. Portanto, as perdas já não seriam um investimento para salvar a TAP, já seriam apenas um custo astronómico para deixar cair a TAP. Para perguntar. O Sr. Engenheiro falou muito bem, e estamos a falar, por exemplo, em 2019, antes da pandemia,
efetivamente estamos a falar de um contributo da TAP, um contributo para a economia na casa dos 2,3 a 2,6 milhões de euros. Estamos a falar nas finanças públicas relativamente a um valor entre o 0,9 e 1,1 milhão de euros. Relativamente às exportações, como disse também muito bem, 2,6 milhões de euros. Portanto, efetivamente, este plano de reestruturação apresentado incorporou uma transformação significativa na operação da TAP, de forma a garantir a viabilidade em 2023 e a sua sustentabilidade. Assim sendo, Sr. Engenheiro, considera que os auxílios do Estado foram essenciais para garantir a viabilidade da companhia naquele momento, então? Sim, exatamente, concordo. O relatório de gestão e contas consolidadas da TAP 2021, como comunicado à TAP, à CMVM a 28 de fevereiro de 2021, refere que foi desenvolvido um processo de negociação conjunta em dezembro de 2020 entre sindicatos, administração e Estado português, tendo em vista a conclusão dos chamados acordos de emergência, procurando encontrar uma solução consensual sobre a forma de viabilizar e reestruturar a TAP. Por isso, pergunto, Sr. Engenheiro, em concreto, para além daquilo que é público relativamente ao plano de reestruturação, como foram conseguidos estes acordos de emergência? Responder. Como referi há pouco, de facto foram negociações muito duras. Normalmente não é o papel que os sindicatos têm, que é negociar cortes salariais, mas foi a isso que obrigou, no sentido responsável de procurar salvar a empresa e o maior número de postos de trabalho. Enfim, em rigor, naquela altura, os acordos temporários de emergência faziam sentido porque era um cenário que se apresentava com um pouco mais de segurança face a um regime sucedâneo que tinha sido discutido. Foi aceito avançar e rubricar com a maioria dos trabalhadores e, portanto, aceitar esses cortes e congelamentos na carreira, na esperança que efetivamente se salvasse a empresa e o maior número de postos de trabalho. Muito obrigado. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Faz favor, Sra. Deputada. Muito boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Engenheiros João Carvalho e Pedro Soares. Em relação a uma primeira questão, concorda com a nacionalização da empresa da TAP? Pode repetir a pergunta? Se concorda com a nacionalização da empresa da TAP pós-privatização de 2015, quando foi tornada maioritariamente pública? Eu creio que esta pergunta é um bocadinho de índole política e de ideologia. Eu preferia não responder porque não tenho uma posição formada relativamente a essa matéria. Sra. Deputada, para continuar. Comentou que tinha feito reuniões com a Comissão Executiva e com os Recursos Humanos. Com quem especificamente? Responder. As reuniões com a Comissão Executiva normalmente acontecem com a CEO e com os demais designados C-levels, o Chief Financial Officer, o Commercial Officer, o Operational Officer. Estamos a falar então das pessoas que compõem a atual Comissão Executiva, com a exceção agora, obviamente, da cessante Cristina, mas sim, eram tidas predominantemente com essas pessoas. Perguntar? E nos recursos humanos? Responder. Com a engenheira Ana Dionísio. Para perguntar? Responsável de recursos humanos. Apenas? Sim. Perguntar? Alguma vez reuni com o Sr. Dr. Guilherme Drey?
Apenas durante a negociação dos acordos temporários de emergência, o Dr. Guilherme Drey prestou apoio jurídico durante as sessões que se fizeram. Para perguntar. Apoio jurídico à TAP, certo? Sim, não foi requerida a presença dele por nossa iniciativa. Falou na United Airlines que teria aproveitado a saída da TAP da Manutenção Brasil. Acha que deveria ter sido feito algo diferente ou aproveitado melhor esta saída pela TAP? Responder. Bom, o que nos leva a crer é que, de facto, existe ali um grande potencial. E um dos problemas graves com que a TAP se deparou foi ter assumido a dívida, que era muito grande e, portanto, obviamente que penalizou sempre as contas da TAP, a dívida da Varig. O mesmo não acontece neste momento porque já não há esse problema para a United. Para perguntar. Já reuniram com o novo CEO da TAP, o Dr. Luís Rodrigues? Sim, efetivamente já reunimos. Reunimos na presença de outros sindicatos, uma brevíssima sessão de apresentação e de cumprimentos, onde foi-nos concedida a palavra para, enfim, também falarmos um pouco do que era a nossa visão enquanto sindicato ao que se passava na empresa. Perguntar. Quais são as expectativas? O Dr. Luís Rodrigues já passou pela TAP, embora ele tenha dito que o regresso, que já neste regresso encontrou uma empresa completamente diferente, mas certamente haverá algumas semelhanças com o passado. Enfim, estamos otimistas porque daquilo que nos fez acreditar é que é uma pessoa que será sensível e a ouvir, mais próxima das pessoas e, portanto, estamos razoavelmente otimistas quanto ao futuro. Parece-nos, de facto, uma pessoa muito séria e que trabalha arduamente e queremos acreditar que será para bem de todos nós. Para perguntar. Referiu que tinha sido falado de semelhanças com o passado. Pode dizê-las, boas, más? Responder. Muitos que trabalharam na altura em que o Dr. Luís Rodrigues passou pela TAP ainda cá estão na TAP. E, portanto, era essa apenas aquilo que pretendia assinalar. Para perguntar. Assinaram uma carta há 30 dias ao Sr. Dr. Luís Rodrigues para apresentar propostas que venham em conta as preocupações. Em relação a esta questão, as questões específicas desta carta já tiveram resposta? Responder. Ainda não. Como disse, só tivemos uma breve sessão de apresentação e cumprimentos. O que nos foi pedido é que lhe fosse concedido algum tempo para tomar conta da empresa e reunir todas as informações, porque só teria chegado ainda nem há umas semanas à empresa enquanto CEO. Para perguntar. Pode-nos dizer quantas pessoas, quantos colaboradores tem na TAP do vosso sindicato? Nós atualmente representamos... A TAP, neste momento, deverá ter pouco menos de 200 engenheiros. Para perguntar. Tem expectativas de reintegração de colaboradores que, entretanto, saíram dos 50 que saíram ou não? Tem acontecido a reintegração de algumas pessoas que saíram
pelos seus contratos não ter sido renovados. A empresa teve a preocupação de contactar esses engenheiros e engenheiras. No entanto, muitos deles já tiveram outras oportunidades profissionais e, portanto, já não estão disponíveis para regressar à TAP. Para perguntar. Como prevê a operação para o verão IATA? Falta de pessoal, capacidade da frota, situação e evolução da ground force, etc. Daquilo que tem vindo a público e tem sido relatado por outros sindicatos representativos de trabalhadores da TAP, é que, de facto, o verão será um verão com muitos desafios, quer a nível do número de tripulações técnicas e de cabine. Enfim, existirão sempre alguns constrangimentos a nível de disponibilidade de aeronaves, mas da parte dos trabalhadores julgo que todos faremos o melhor possível para corresponder às expectativas dos nossos passageiros. Para perguntar. E na questão específica, na vossa área específica de manutenção, esta questão que se está a pôr em causa do número de voos que são necessários para o verão versus as outras dificuldades, como é que vocês veem? A parte específica da manutenção. Responder. Nós temos um plano de manutenção obrigatório e temos cumprido dentro do que é esse plano e não antevemos disrupções nesse sentido. Há uma falta tremenda de técnicos de manutenção de aeronaves em Lisboa e por essa razão, e como referido há pouco, temos subcontratado serviços de manutenção no exterior, mas todas as aeronaves, enfim, têm o seu plano de manutenção bem estabelecido e isto, obviamente, em cumprimento. Para perguntar. Então, pelo que nos disse, a manutenção que tem que ser assegurada, obviamente, terá custos adicionais para a companhia. Responder. Terá, sim, eu estou de acordo com essa afirmação. Eu admito que a realização de inspeções de manutenção de avião fora da base acarretarão custos acrescidos à TAP e em rigor, será dinheiro que será transferido para entidades externas e, portanto, algumas ou muitas no exterior do país. Para perguntar. Como vê a cambalhota ideológica do PS com a TAP? No fundo, a passagem de uma companhia de bandeira pública para uma privatização que pode ir até aos 100%. Responder. Não se importa de repetir a pergunta, peço desculpa. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor. Como vê a cambalhota ideológica do Partido Socialista com a TAP? Portanto, a passagem de uma companhia de bandeira pública e com tudo o que foi descrito, para uma privatização que poderá ir até os 100%, segundo o que foi anunciado publicamente. Bom, tomada a decisão de se avançar com a privatização, seja ela parcial ou a 100%, o que nos importa a nós, enquanto trabalhadores, será que haja mais sorte na escolha de um parceiro ou de um privado, porque o anterior, de facto, trouxe, e estão em matéria de investigação, com muitas dúvidas relativamente à legalidade de algumas coisas que foram feitas por esse privado, mas o que nos importa a nós é que, a haver privatização, que seja escolhido um privado que seja capaz de fazer investimentos que são necessários na frota, em pessoal, em instalações e que, enfim, coloque a TAP num rumo de lucros e que seja
importante que assegure o futuro e que seja importante, mantenha a importância que tem para o país. Para perguntar. Acha possível que na escolha desse parceiro, portanto, num eventual caderno de encargos, se consiga repercutir todas as situações para cautelar outras questões que possam vir a ser suscitadas no entretanto? Bom, como disse há pouco, eu espero que haja a preocupação de, pelo menos, ouvir os sindicatos que poderão contribuir de uma forma muito positiva para o caderno de encargos e que nos seja dada alguma voz. Para perguntar. O apoio dado à TAP implicou a alocação de 3,2 mil milhões de euros dos contribuintes à companhia. Neste processo, a Comissão Europeia estima que a companhia possa valer entre 854 milhões de euros e 1.575, segundo as notícias que foram veiculadas ontem, o que poderá dar uma perda entre 2.346 milhões de euros a 1.625, portanto, no intervalo da análise. Acha, primeiro ponto, o que é que acha desta análise que é feita da perda de valor da companhia? Responder. Eu não conhecia esses números, eu não estava a par. O que posso reiterar, o que disse há pouco, relativamente à tomada de decisão por parte deste Governo em salvar a TAP, e ao salvar a TAP fez um investimento. Esse investimento de 3,2 mil milhões de euros é muitíssimo inferior ao que teria sido de deixar cair a empresa. Portanto, concluindo, julgo que não será um mau negócio no final. Para perguntar. Essa análise que faz é tendo em conta o total, o pré-Covid e Covid, ou apenas o período Covid? Isto é, se a companhia tivesse recebido os apoios para Covid, se manteria essa sua análise, se as perdas seriam assim tão extensas? Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Compreendo a pergunta, mas não estou em posição de poder responder. Muito obrigado, Sra. Deputada. Uso agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os engenheiros João Carvalho e Pedro Soares. O Sr. Engenheiro falou há instantes que o sindicato reuniu com a antiga CEO, Christine Weidner. A primeira questão que eu gostava de colocar é a seguinte: o Sr. Engenheiro esteve presente na reunião? Ocorreram diversas reuniões com a anterior CEO. Enquanto esteve presente, Sr. Engenheiro? Não sei precisar, mas se não na totalidade, perto disso. O que é que sentiu por parte da engenheira Christine Weidner no que respeita não só ao sindicato que representa, mas à generalidade? Havia abertura, havia espírito negocial e do tão propalado clima de paz social, ou sentiu que eram meras reuniões circunstanciais e de cortesia porque teriam de ser feitas? Para responder, por favor. Bom, e efetivamente, aliás, como já disse há pouco, a narrativa da anterior CEO era de que estava ali para fazer cumprir o plano de reestruturação e que, se dependesse apenas dela, que não dependia, que nos parece que não dependia, não se desviaria 1 milímetro que fosse, independentemente das várias reuniões que tivemos, onde apresentamos as dificuldades que havia, em particular com a classe dos engenheiros, com o corte salarial e com as consequências que os cortes salariais tinham na empresa, e, portanto, não houve, da parte da anterior CEO, essa preocupação em
em atender às nossas reivindicações e preocupações. Sr. Deputado Filipe Melo, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Esteve presente na última reunião que os sindicatos fizeram, a primeira, com o novo CEO? Para responder. Como disse há pouco, a única reunião que os sindicatos tiveram com o Dr. Luís Rodrigues foi efetivamente uma sessão brevíssima de apresentações e cumprimentos, onde foi-nos concedida a palavra para falarmos um pouco das nossas preocupações enquanto sindicato relativamente à atual situação da empresa. Muito obrigado. Para prosseguir. O Sr. Engenheiro esteve presente nessa sessão de apresentação? Sim, estive. E com o Ministro João Galamba, chegaram a reunir também? O Sr. Engenheiro esteve presente nessa reunião? Vai responder. Sim, Sr. Presidente, posso fazer eu a resposta a esta pergunta? Exatamente. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado. Sim, tivemos uma reunião em que eu estive presente, a representação deste sindicato, eu e uma colega. Muito obrigado, Sr. Deputado. O que é que foi transmitido pelo Sr. Ministro e quais as preocupações que vocês transmitiram ao Sr. Ministro? Para responder. Foi uma reunião bastante breve, até quase só para troca de cumprimentos. Em relação ao que nos foi transmitido pelo Sr. Ministro, eu destacaria duas coisas, essencialmente. Referiu que estava bastante preocupado com a situação dos trabalhadores da TAP, porque sabia que, em virtude dos cortes que estão a ser aplicados, que a situação era complicada. Dentro dessa preocupação, salientou particularmente a preocupação com a manutenção e engenharia, porque tem existido uma saída muito grande de profissionais, como sabemos, de engenheiros e técnicos de manutenção de aeronaves. E referiu ainda, como a reunião foi num período, foi poucos dias após o anúncio da saída da anterior CEO e do Presidente do Conselho de Administração, referiu que pediu-nos, no fundo, alguma compreensão e contenção naquele período transitório. Foi essencialmente essas duas coisas. Ainda quanto ao que os sindicatos transmitiram, em particular o nosso sindicato, foi essencialmente as questões que o meu colega João esteve a referir em relação à inspeção de aviões que estão aí para fora, à falta de mão de obra, as questões que já foram referidas aqui. Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, com que regularidade, periodicidade costumam os órgãos sociais do sindicato reunir e como é que reúnem? Se os três órgãos sociais em simultâneo, se de forma separada, como é que decidem quem vai a que reunião com estas entidades? Sr. Engenheiro, para responder, por favor. A representação do sindicato na TAP é feita por 4 elementos e que são trabalhadores, são engenheiros, trabalhadores da TAP. Entende o sindicato, a estrutura do sindicato e o presidente do sindicato, que as reuniões tidas com a TAP que sejam feitas por nós. Para perguntar, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Presidente, só para recordar que houve uma questão, logo a primeira, que não foi respondida, quanto às reuniões feitas pelos órgãos sociais, como é que participam os órgãos sociais, sem grupos, de forma isolada? Sr. Engenheiro, podia esclarecer esta questão? Muito obrigado. Poderá desenvolver a pergunta, porque eu não sei se eu estou a compreender. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Engenheiro, a questão é a seguinte, portanto, há 3 órgãos sociais que pertencem ao sindicato, a direção, a mesa da Assembleia e o Conselho Fiscal. O Sr. Engenheiro faz parte da direção, o Sr. Engenheiro do Conselho Fiscal, e basicamente o que eu perguntava é qual a periodicidade com que reúnem os órgãos, se há ou se todas as reuniões são feitas entre os 3 órgãos ou se cada um de forma isolada vai reunindo e quais as atribuições de competências de cada órgão, precisamente no que concerne nessas reuniões.
com a CEO, com o PCA, com os ministros. Quem é que determina isto? Sr. Engenheiro, quer nos ajudar a perceber isto, por favor? Honestamente, nunca foi discutido de quem é que deverá participar em reuniões com a TAP relativamente às matérias que dizem respeito entre o sindicato e a TAP, que não sejam apenas as nossas pessoas, enquanto elementos, como disse, da direção e do Conselho Fiscal. É por uma questão de facilidade e por estarmos mais por dentro dos temas que deliberam em nós e confiam em nós essa responsabilidade e esse dever. Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir. Portanto, resumindo, o Sr. Engenheiro João Carvalho e o Sr. Engenheiro Pedro Soares são, dentro do sindicato, as pessoas com a responsabilidade de negociar pelo sindicato com os ministros, com a CEO, com quem quer que seja dos órgãos da TAP, é isso? Para responder, por favor. Sim, exatamente. E mais 2 colegas que também fazem parte da direção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem são esses 2 colegas, Sr. Engenheiro? O engenheiro José Coelho e a engenheira Marta Veríssimo. Os restantes elementos da direção do sindicato, ou dos 3 órgãos do sindicato, não têm competência especificamente para lidar com os dossiês TAP, ou seja, na relação com a administração, com a Comissão Executiva e com o Ministério que tutela a empresa? Engenheiro João Carvalho, por favor. São palavras suas, eu nunca disse que não teriam são palavras suas, todos temos competência, simplesmente nós temos a legitimidade de representar porque até nos foi passada uma credencial nesse sentido e, portanto, sempre em matérias de negociação, seja para celebrar acordos temporários de emergência ou novos acordos de empresa, o sindicato passa-nos uma procuração para justamente podermos assinar esses referidos documentos em nome do sindicato. Sr. Deputado Filipe Melo. Conhece o Dr. Ricardo Paes Mamed? Para responder. Não o conheço pessoalmente. Sr. Deputado. Mas sabe quem é e o cargo que foi proposto? Sim, sei. Pode-nos dizer qual é? Foi proposto para o cargo de representante. Exatamente. Foi proposto para o cargo de representante dos trabalhadores no Conselho de Administração. Muito obrigado, Sr. Deputado. O vosso sindicato apoiou este nome proposto? Para responder. Foi um conjunto de sindicatos que apoiou este nome, Ricardo Paes Mamed, e sim, o nosso sindicato incluía-se nesse grupo. Para perguntar. Qual é a experiência, se conhecem, se nos podem dar esta informação, que o Dr. Ricardo Paes Mamed tem no setor da aviação? Para responder. Foi uma decisão em conjunto por diversos sindicatos, volto a repetir. O nosso sindicato, na altura, achou que seria a pessoa mais indicada do leque de opções que estariam em cima da mesa e, portanto, foi o nome que também decidimos apoiar para avançar para esse cargo. Obrigado. Sr. Deputado. Mas pareceu-lhe ter o perfil e a competência necessária para representar os sindicatos todos no mais alto órgão da empresa? Sr. Engenheiro. Eu afirmaria que esse cargo não implica que esteja a representar os sindicatos todos junto da empresa. Portanto, é apenas um interlocutor, digamos assim, não uma representação, mas sim, considero que tinha o perfil de escuta ativa que nós necessitávamos e que era um nome adequado para propor.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo. Mudando um bocadinho de assunto, o Sr. Engenheiro disse-nos que a United aproveitou o que a TAP não soube aproveitar e que acarretou um prejuízo monstruoso, mais de 1.000 milhões de euros. Foi estratégia de gestão falhada por parte da administração da empresa? A tutela podia e devia ter intervido neste tema ou não? De que forma podemos estar a falar de uma oportunidade de negócio altamente lucrativa desperdiçada e um prejuízo de mais de 1.000 milhões acarretado com esta operação VM Brasil? Sr. Engenheiro, para responder. Não, efetivamente, quando se concretizou o negócio, também por parte da TAP assumiu a dívida que a Varig tinha, e isso pesou sempre nas contas da empresa. Neste caso, admito que a United tem uma situação privilegiada que não tem que assumir essa despesa com a dívida e limitar-se-á a fazer o investimento necessário para explorar as instalações, e admito que será possível ter rentabilidade numa operação de manutenção ali. Muito obrigado. Terminamos assim a primeira ronda. Pergunto se há inscritos para a segunda ronda. Não havendo inscritos para a segunda ronda, vamos à terceira ronda, que é uma ronda que cada um dos seus deputados pode inscrever individualmente com uma pergunta por 2 minutos e depois, no final, os nossos convidados darão a resposta globalmente. Pergunto para a terceira ronda quem está inscrito. Sou a deputada Cristina Sousa, sou o deputado Bruno Dias, sou o deputado Filipe Melo, sou a deputada Patrícia Dantas. Por esta ordem, íamos fazer então, que é a ordem que a mesa registrou as inscrições, fazemos então as perguntas de 2 minutos cada um para colocar ao sindicato. Faz favor, Sra. Deputada Cristina Sousa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, para concluir nesta terceira ronda, Sr. Engenheiro, colocava-lhe 3 questões muito simples. Na vossa perspectiva, portanto, na perspectiva do sindicato que representam, qual a importância da TAP no hub Lisboa? A segunda questão, os trabalhadores sabiam que com a privatização de 2015 deixaria de haver obrigatoriedade de manter o centro de operações de Lisboa a partir de 2021? E a última questão, agradecendo desde já a presença aqui, relativamente ao transporte de passageiros para Portugal, nomeadamente no setor do turismo, que o Sr. Engenheiro já falou há pouco e muito bem, considera que é fundamental manter o centro de operações em Portugal? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Uso agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria convidar o Sr. Engenheiro João Miguel Carvalho, o Engenheiro Pedro Soares, a voltar ao tema dos serviços, da prestação de serviços a outras companhias por parte da TAP, na manutenção e engenharia, precisamente porque nós já vimos este filme noutras empresas e noutros setores. Isto é, a TAP é das companhias mais prestigiadas do mundo em matéria de manutenção e engenharia. E, ao longo dos anos, tinha trabalho prestado a grandes empresas também do setor. Falou no caso da Lufthansa até, e outros. Havia um muito antigo, que era o da Federal Express, que foi célebre. Eu queria pedir-lhe que nos pudessem transmitir essa informação relativamente àquilo que tem sido a prestação de serviço da TAP e qual é a evolução, não apenas pela questão do espaço com o encerramento da VEM ou da ME Brasil, mas porque nós estamos perante uma situação em que não será a primeira vez que nós pomos à venda ou para entregar à concorrência setores estratégicos do nosso país. Nós também já exportámos comboios e deixámos de o fazer. E agora estamos a importá-los. E, portanto, nós estamos perante uma companhia estratégica não apenas na questão do transporte aéreo e o famoso hub, etc., que são tudo questões muito importantes, mas na manutenção e engenharia. Estamos a falar também de serviços de alta especialização e alto valor acrescentado. E o que tem sido, a pergunta é qual tem sido essa realidade e qual tem sido essa evolução numa área que é também tão importante neste setor. E quer dizer, a partir do momento em que nós estamos a entregar
uma empresa e uma operação destas a companhias que são não apenas clientes, mas são concorrentes, qual é a avaliação que se pode aqui fazer? É essa a preocupação que nós também temos vindo a sublinhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, uma questão a ver ainda com os acordos de rescisão. Perguntava-lhe o seguinte, é um facto conhecido que a TAP tem dos melhores técnicos e engenheiros de manutenção da Europa e provavelmente até dos melhores do mundo. Sabemos que há uma carência imensa de técnicos. Sabemos que se está a aproximar o verão IATA e com isto tudo um aumento muito maior da necessidade de intervenção técnica, de engenharia, e sabemos também que muitos destes técnicos demoram cerca de 10 anos no ativo a serem formados. Portanto, para terem esta competência que lhes é reconhecida. Houve um despedimento massivo. Houve cortes a estes técnicos e estão a ser contratados técnicos noutros mercados europeus, menos apetecíveis, com menos experiência e a pagar-se, ao que sabemos, valores muito próximos do que recebiam os nossos técnicos. Isto é um atentado que estão a fazer à TAP, isto é pôr em causa a segurança dos nossos aviões, porque se nós vamos trocar técnicos com elevada experiência e conhecimento e vamos contratar técnicos recém-formados que vêm de outros países que operam de forma diferente das nossas, podemos estar aqui a falar em questões graves de segurança. Queria que nos desse, por favor, a sua visão sobre isto e, no seu entendimento, de onde é que está a culpa? A culpa nunca morre solteira. Mas será ao nível da administração, será ao nível da tutela, enquanto acionista, naturalmente. De onde é que vem esta responsabilidade e quais as consequências que isso pode advir? Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra a Sra. Deputada Patrícia Dantas. Faz favor. Obrigada. Sabemos que o Estado ainda vai meter na companhia, em 2023 e 2024, 686 milhões de euros. Na vossa análise, acha que ainda é possível salvar este dinheiro dos contribuintes portugueses? A outra questão é como é que vê a sucessão de casos negativos que nós temos assistido e tido conhecimento aqui na CPI publicamente por parte da gestão da TAP, por parte do Governo, e de que forma é que isso pode desvalorizar a TAP neste plano de privatização. A última questão é como avalia os resultados da TAP em 2022. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, faz favor, a estas questões todas, se necessitada de algum esclarecimento, sei que foram muitas e foram muito rápidas, mas vamos aqui tentar que consiga dar resposta a todas elas. Se for necessário algum pedido de esclarecimento, faz favor de dizer. Faz favor, Sr. Engenheiro. Bom, como é do conhecimento das senhoras deputadas e dos senhores deputados, efetivamente o modelo de negócio da TAP passa por ter o hub em Lisboa, é inequívoco, hub and spoke, recolhe passageiros de um ponto, passa por Lisboa e faz-los vá para o outro. E é isso que tem sido trabalhado incessantemente e tem dado bons resultados, especialmente neste último ano que passou. Julgamos que a manutenção desse hub, efetivamente, é o modelo de negócio mais apropriado. Julgamos que é de todo o interesse do Estado, dos contribuintes e dos trabalhadores da TAP que o hub se mantenha em Lisboa, porque só assim é que a empresa poderá contribuir e todos os trabalhadores poderão contribuir com os seus impostos e com contribuições para a Segurança Social e, portanto, julgamos que, de facto, deverão procurar exigir que o hub se mantenha em Lisboa, avançando a privatização. Creio que terei respondido às perguntas que me colocou.
Relativamente à prestação de serviços a clientes, de facto, a TAP, nos últimos 20 anos, durante 20 anos prestou serviços à Federal Express, portanto tinha de facto um dos hangares dedicado a este cliente, entrava um avião para manutenção, saía e assim que saía entrava o outro logo de seguida e portanto foi um contrato muito importante para a TAP, muito exigente também, que nos fez sempre também elevar os nossos padrões de trabalho. E foi, de facto, uma perda quando cessámos esse contrato. De facto, com o crescimento da empresa e do número de aviões, não podemos acomodar mais tantos. Eu não sei precisar o ano, sei que deverá ter sido sensivelmente 8 anos atrás, talvez, não sei precisar com rigor. Não sei precisar, peço desculpa, mas não sei precisar o ano em que, de facto, foi cessado. Em termos de facto, subcontratação, nunca assistimos na história da TAP a uma necessidade de subcontratação de tantos serviços de manutenção e com custos, de facto, que serão elevados e serão para fora, maioritariamente para fora do país. Tem-se feito alguma manutenção em Beja, contratando a manutenção de alguns aviões à mesa, que é uma empresa do grupo Highfly, mas serão muitas as inspeções até 2025 que terão que ser feitas no exterior. A acompanhar esses aviões no exterior vai sempre uma equipa da TAP, composta por um engenheiro e por um inspetor de qualidade técnico de manutenção de aeronaves e que, portanto, que faz, na medida do possível, o acompanhamento desses trabalhos e, portanto, procurando que sejam desenvolvidos com a competência necessária, enfim, e dentro dos prazos que são estipulados para cumprimento dessas inspeções, que é sempre muito difícil, que acontece muito frequentemente, é que os aviões atrasam dias, semanas ou meses, até porque os próprios fornecedores de serviço não vestem a mesma camisola e não são tão sensíveis ao impacto que o atraso da entrega desses aviões tem na operação da TAP. E, portanto, é inequívoco que, de facto, as consequências de fazer a manutenção de aviões fora da base têm um custo financeiro e têm outro custo, que é a indisponibilidade dos aviões na altura que precisamos deles, e isso é mais difícil de quantificar. Efetivamente, sim, temos uma grande carência de técnicos de manutenção de aeronaves. As próprias instalações da TAP em Lisboa são as mesmas desde 1974, sensivelmente. Nessa altura a TAP operava 20 e qualquer coisa aviões, atualmente tem mais de 80 e portanto, obviamente que é impossível atender a todas as necessidades de manutenção naquelas instalações. E, de facto, o problema que tem com a saída de técnicos qualificados e de engenheiros também será por via da celebração de novos acordos de empresa com condições de mercado, pelo menos ao nível nacional, já não digo internacional, mas é a única forma de reter pessoas. Relativamente ao dinheiro que o Estado ainda prevê injetar, eu não sei, não tenho elementos para aferir a necessidade dessa injeção de dinheiro. Não sei como é que isso pode ser compatibilizado com um processo de privatização que se antevê ter início em breve. Não tenho elementos para conseguir responder a
essa matéria. A sucessão de casos negativos enfim, é uma matéria que tem vindo a público e, através desta Comissão Parlamentar de Inquérito, temos tomado conhecimento de diversas situações que nada abonatórias das anteriores equipas de gestão. Da parte dos trabalhadores é uma grande desmotivação e sofremos com essa descredibilização da empresa e sofremos com isso. Os resultados da TAP no anterior ano foram razoavelmente positivos e é de assinalar. Nunca se perspectivou uma recuperação tão rápida e tão notória e, portanto, o plano de reestruturação, quando foi desenhado, nem foi desenhado nem com a projeção mais negativa nem otimista e, portanto, julgo que estamos no bom caminho. Desculpe. Enfim, e obviamente, e muito obrigado, Pedro, pela tua chamada de atenção, é obviamente que os cortes salariais dos trabalhadores contribuíram por forma a que os resultados fossem positivos. Portanto, não nos podemos esquecer. Obrigado. Não sei se deixei alguma pergunta por responder. Peço a algum deputado ou deputada que me chame a atenção e relembre. Obrigado. Muito obrigado. Penso que estamos em condições de chegar ao fim desta audição e agradecer ao Sindicato dos Engenheiros, Engenheiros Técnicos e Arquitetos e aos senhores engenheiros João Miguel Carvalho e Pedro Soares pela presença e pelo testemunho que aqui deixaram. E com esse reconhecimento também mostrar a nossa disponibilidade para trabalharmos e, se entenderem, fazer chegar à Comissão mais algum esclarecimento no âmbito desta Comissão de Inquérito, estejam completamente à vontade. Aliás, agradecemos por isso. Suspendo desta forma os trabalhos, mais uma vez agradecendo a vossa presença e até breve, e sucesso nas vossas missões. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Vamos retomar pelas 16h30 com a próxima audição, conforme programado. Muito obrigado. 17h30. Muito obrigado.